Viva, Pedro Brinca, professor de Economia na Universidade Nova de Lisboa. Obrigado por esta conversa. Acho que venho aqui sempre, nós estamos sempre à procura dos economistas para nos ajudarem a perceber o mundo de onde é que anda o nosso dinheiro. E em bom rigor, nesta altura, o que me preocupa, o que acho que preocupa toda a gente é: vamos ficar mais ricos ou mais pobres neste próximo ano ou nos próximos 2 anos? Bem, a medida de riqueza de um país, e estamos a falar de uma riqueza média, não é? É o PIB real por pessoa, não é? A tal riqueza média. Nesse sentido, aquilo que se espera, de facto, é que 2022 venha a dar seguimento a alguma dinâmica de recuperação daquilo que foi a crise pandémica e que nos vá permitir ultrapassar os níveis de riqueza que tínhamos em 2019. Portanto, se tudo correr bem, a nossa riqueza, ficamos mais ricos todos. De todos não, em média. Em média. Lá estamos no frango que se divide a meio, não é? Quer dizer, em média vamos ficar mais ricos. Mas o que aconteceu com a pandemia é que nós fizemos uma travagem e, portanto, essa riqueza é real. Isto é, nós ficamos mesmo mais ricos, ou é uma riqueza comparada com um baixio que nós tivemos ali atrás? Não, de facto há um efeito base. Quando olhamos para as taxas de crescimento é preciso ter cuidado, não é? Por exemplo, nós este primeiro trimestre, os números ainda não saíram, mas estarão prestes a sair, relativamente ao crescimento do PIB, da tal riqueza que é criada, quando a taxa de crescimento é calculada em termos homólogos, ou seja, quanto é que a riqueza aumentou entre janeiro e março, relativamente a janeiro e março de 2021, vamos ver aqui um aumento sobredimensionado. Porquê? Porque entre janeiro e março de 2021 foi um pico pandémico que nós tivemos, com um conjunto de regras de confinamento que preveniram uma livre atividade económica, e, portanto, isso travou. Gravosas. Exatamente, por isso a taxa de crescimento que nós vamos ver em termos homólogos se calhar atingirá perto dos 10%, para ter uma ideia, a taxa de crescimento do PIB neste momento. O que seria uma coisa extraordinária, não é? Nós dizemos, uau, mais 10% de rendimento, fantástico. Mas veja que a taxa de crescimento em cadeia, ou seja, relativamente ao último trimestre de 2021, estará a menos de 1%. Por isso, é esse efeito básico que eu creio que estava a aludir. É por isso que nós, aqueles que não precisamos de economia, na realidade depois vamos tendo surpresas, não é? Por exemplo, eu agora vou ao supermercado e descubro que a minha conta do supermercado está a crescer substancialmente. Isto é, eu agora estou a sentir que estou a pagar mais. Veja, estas contas são fáceis de fazer. Entre 95 e 2014 o PIB português duplicou. Mas não quer dizer que a riqueza tenha duplicado. Porquê? Porque nesse período 80% foi inflação. Aquilo que interessa aos portugueses do ponto de vista do bem-estar não é o número de zeros que está no ordenado ou no cheque, é o número de bens que eles conseguem comprar com esse dinheiro. Mas nós, quando negociamos com o patrão, na realidade o que estamos a negociar é os zeros. Isso é verdade. Estamos assim enganados? Não, okay. Porque quando negocia com o patrão os zeros, tem subjacente, não é? Quanto é que os preços na mercearia estão a aumentar? Só que até agora nós estávamos mal habituados, não é? Exatamente. Com uma inflaçãozinha de 0,1, 0,1,5 e, portanto, estávamos todos mais ou menos. Estávamos tranquilos, não é? E subitamente agora temos números novos da inflação. Exatamente. Estamos aonde? Bem, neste mês os números saíram hoje do INE relativamente a março de 2022. Estamos a falar de uma taxa de crescimento de preços anualizada que excede os 5%. Mais 5%. Isto é a comparação entre um cabaz de bens que comprávamos no ano passado e que compramos agora. Como é que isso se calcula? Exatamente. Estamos a falar a taxa de crescimento, se não estou a erro, homóloga, ou seja, quanto é que os preços aumentaram este ano relativamente ao nível em que estavam no ano passado. Isto, em termos práticos, significa que quando vamos ao supermercado vemos que os preços em média aumentaram esse um pouco acima de 5%, 5,3%, acho. E quem é que escolhe esse cabaz? O que é que se põe lá nesse cabaz? Bem, isso é o cabaz, ou seja, a taxa de inflação é uma média, não é? E aquilo que se tenta perceber é um bocadinho qual é o cabaz médio, as escolhas médias dos portugueses. Quanto é que gastam em habitação, quanto é que gastam em transportes, quanto é que gastam em energia, quanto é que gastam em comida. E é um cabaz honesto? Defina-me honesto. Digamos que é assim, certo, nós precisamos de comida, precisamos, claro, de pão, de leite, de carne, de peixe. Isso parece-me que é mais ou menos tranquilo conseguir fazer esse equilíbrio. Mas depois uns precisamos de gasolina para o carro, outros não sei se uma viagem entra aí ou não, ou transportes. Como é que se faz esta mistura? Põe-se tudo na bimbi? É um bocadinho.
Quando é a média é assim, não é? Ou seja, a pessoa média se calhar não existe. Ok, é uma aproximação. É uma aproximação, é uma média. Claro que há pessoas cujo perfil de consumo se afasta muito do cabaz médio e então a taxa de inflação não reflete a perda de poder de compra dessa pessoa. Haverá outras que se aproximará mais. Por acaso até uma área de estudo a que eu tenho dedicado algum tempo. Sistematicamente existe aqui algum enviesamento. As pessoas das camadas sociais mais desfavorecidas tendem a ter taxas de inflação mais elevadas nos últimos anos. O que é uma péssima notícia, não é? É uma péssima notícia e mesmo agora se vê, não é? Porque quais foram os principais componentes de inflação que mais aumentaram? Foi a energia, foi a comida, não é? São itens que têm um peso maior nos orçamentos das pessoas mais desfavorecidas, ou nos cabazes, se quiser, do que das pessoas mais abastadas. O que é previsível que agora, durante os próximos meses, se continuarem a subir esses bens essenciais, lá está o pão ou as massas, as pessoas mais pobres de Portugal vão ter muito mais dificuldade em comprar coisas básicas? Terão mais dificuldade na medida que o rendimento não acompanhar a subida dos preços dos bens que querem comprar. Aparentemente o governo disse que não ia aplicar nenhuma correção salarial, estava a falar dos funcionários públicos, mas depois isto tem um efeito obviamente arrastamento em relação ao resto da economia. Sim, a taxa de crescimento dos preços no setor público, se não me engano, acho que está abaixo de 1%, não tenho a certeza, corrija-me se estou enganado, claramente abaixo da inflação. Há uma perda real de poder de compra para os funcionários públicos, disso não há dúvida. E como é que se corrige no caso das pessoas mais pobres, no caso dos idosos, por exemplo, ou no caso das pessoas que ganham o salário mínimo? Como é que se corrige este efeito para os proteger, no fundo, de uma coisa que, se calhar, nós os dois que estamos aqui sentados, é uma coisa que nos aborrece, mas não muda a nossa vida, no sentido de que depende do impacto que tenha, mas no caso das pessoas mais pobres, claramente há um... É muito normal em muitos países desenvolvidos que os apoios sociais estão indexados à taxa de inflação. Que mais uma vez não resolve tudo, porque a taxa de inflação é a taxa de inflação média. Num estudo recente com dois coautores, aquilo que mostramos é que de facto, por exemplo, nos Estados Unidos, se a taxa de inflação, ou melhor, se os apoios sociais e a elegibilidade para pagamento de impostos ao nível federal fosse indexada à taxa de inflação que as pessoas efetivamente estão expostas, dado o seu perfil de consumo, que haveria cerca de 2 milhões de famílias nos Estados Unidos que não estariam a pagar impostos. E quem fala disto está a falar de apoios sociais como ajudas à alimentação, os food stamps, não é, que existem nos Estados Unidos, que em Portugal não são comuns. Aquelas cadernetas que permitem que haja umas senhas para comprar alimentos. Cá não existe, acho eu, mas que é comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Em Portugal... Temos bancos alimentares e temos outro tipo de apoios que as pessoas vão ter. Quer dizer, esses apoios são não governamentais. Sim. Entre aspas, não é? Então, e é possível prever o que é que pode acontecer à inflação nos próximos meses? Há um gráfico muito engraçado do Banco Central Europeu, que é a entidade que tem a obrigação, que tem a missão de seguir a inflação e estabilizá-la, que é o gráfico da crina do cavalo. Ou seja, que até há cerca de meio ano atrás, aquilo que víamos era a inflação sistematicamente abaixo dos 2%, sempre abaixo dos 2%. A cada mês que havia uma previsão ou um update das previsões do BCE, a previsão era que voltassem aos 2%, que era a taxa diretora, a taxa objetivo do Banco Central Europeu, e assim andámos vários anos, com sempre a esperar que no próximo trimestre voltasse para os 2%, e nada acontecia. Sem nunca voltar para os 2%. Isto tudo para ver a inflação. É como tudo, não é? Truman costumava dizer que o sonho dele era ter um analista económico maneta, porque sempre que pedia conselhos ou pedia que lhe fizesse alguma previsão, ele dizia-lhe que on one hand this will happen, on the other hand that will happen. E com os economistas não é muito diferente. Veja, por exemplo, em pandemia, nós entramos em pandemia em 2020 e as projeções de crescimento para os diferentes blocos mundiais, 2020 não ia ser um ano extraordinário, tínhamos taxas de crescimento previstas relativamente baixas, até porque a Alemanha estava prestes a entrar em recessão técnica, mas para a Europa mesmo assim ainda tínhamos taxas de crescimento previstas de 1, qualquer coisa. Chegamos a março, vimos que estamos em pandemia, não é? E estas taxas de crescimento foram revistas para perto de zero, de repente, ou até ligeiramente negativas. Mas os economistas em março de 2020 tinham noção
que de facto eram tempos extraordinários, porque uma pandemia não é uma crise económica normal. Então traçar um pior cenário possível em que a economia europeia poderia contrair até 3,5% ou 4%. Veja lá. O que era uma coisa assustadora. Assustadora. Nós chegamos a junho e a previsão central, já não era o pior cenário, era que contraísse a 10%. E fechamos o ano com uma contração de 6 e qualquer coisa. Portanto, é daí que vem a má fama dos economistas. A questão é que o problema que nos pedem para resolver é um problema muito complicado, se pensar bem nisso, não é? Ora, se você pensar nos meteorologistas, por exemplo, não é? Como é que, não sei se queres comparar os meteorologistas com os economistas? Na complexidade que é o problema, e o meu argumento é que o nosso problema ainda é mais difícil que o deles. Portanto, os políticos e a sociedade pedem-te, telefonam-te e dizem: Pedro, eu preciso de saber o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. No fundo, aquilo que eu estou a fazer aqui, mas de uma forma completamente irresponsável, porque o que acontecer, eu não vou pegar nisto daqui a 6 meses a dizer: olha, afinal enganou-se. Não. Imagina, o primeiro-ministro telefona-te e diz: Pedro, tenho que fazer o orçamento, não este, o próximo, em setembro. O que é que eu lá escrevo? Qual é a variável que estamos a falar? Esse é o ponto, quer dizer, porque nós quando vemos um orçamento de Estado, é um documento político, ponto final, claro. Não é? Todos sabemos isso. Mas quando os vários governos fazem o seu orçamento de Estado, depois falam daquelas previsões como quase uma certeza absoluta. Não, mas isso é ridículo. Aliás, veja, quer dizer, qualquer economista como é que poderia antecipar um conflito na Ucrânia? Não é? Sim, é impossível. Nós já temos a incerteza toda associada aos fenómenos económicos, a interação entre bilhões de agentes, de empresas, pessoas. Quer dizer, quanto mais com um fenómeno completamente radical como este. Exatamente, agora foi assim na pandemia, não é? Uhum. Ou seja, nós podíamos ter as melhores ideias sobre a dinâmica de sistemas económicos e de repente, mas o que é que nós sabemos de epidemiologia? O que é que nós sabemos se o vírus vai mutar ou não? Isso não está no nosso domínio. E depois não sabemos qual é. Lá está, essa coisa da confiança que é quando apareceu a pandemia, se calhar com o vírus, se calhar não vou comer fora. Esse é que é o problema adicional, sabe? Quando há um bocado lhe falei da questão do meteorologista, porque é que chove? Porque é que a água cai do céu? A água cai do céu por 2 razões, não é? Primeiro, gravidade. Nunca viu água cair para cima. Não está a acontecer. Talvez só uma vez no Estádio da Luz que desligaram a água e choveu. Que eu não sei se sabe, eu concorri a vice-presidente do Benfica. Não, por isso é que isto portanto, é a única epifenómeno da água vai de baixo para cima. Muito bem, que concordamos que a água vem das nuvens e vem para a terra. Para baixo. E eletromagnetismo são as 2 forças que regem mais ou menos o fenómeno meteorológico. São forças que já estão perfeitamente modeladas desde o século XIX. Os meteorologistas olham para os ventos, olham para as energias que se movem. E mesmo assim não acertam. Criam os modelos, normalmente avisam-nos, dizem: bom, estes próximos 3 dias nós temos aqui uma. Mas dizem, há 80% de hipótese que vai chover, já pensou? E nenhuma dessas equações, nem as da gravidade, nem as do eletromagnetismo, tem lá nenhuma incerteza. Nunca se atravessam. Está a ver, porque é que eles fazem isso? Ok, no caso dos economistas é pior. É pior por uma razão. Primeiro, ambos temos um problema que é a complexidade. Ok. Nem todos os computadores do mundo, com toda a informação que nós poríamos, quer os meteorologistas com a posição das moléculas todas, quer os economistas com a posição das pessoas todas e das empresas todas, conseguem meter num computador com as leis da economia e prever o futuro assim de uma forma exata. Portanto, não é matemático. Não, até pode ser matemática, é muito complexo. Ou seja, é um problema de complexidade enorme. Mas a economia é uma ciência e a ciência é muito interessante para nos ajudar a resolver problemas, para nos ajudar a perceber o que aconteceu, o que passou, mas já agora dava-nos um jeitaço que conseguisse alumiar um bocadinho o futuro para tomar decisões. Mas nós temos um problema adicional, é que nós somos a única ciência em que o futuro afeta o passado. Paramos aqui. O que é que... Como é que é o aquilo futuro? Que achar sobre o que vai acontecer amanhã vai afetar o seu comportamento hoje. Uma partícula, uma gota d'água está a cair do céu e não está a gritar: oh meu Deus, eu vou morrer, vou-me espetar no chão. Uma pessoa pensa: amanhã se calhar vou perder o emprego e vou alterar o meu comportamento hoje. Nós temos questões de pessoas a pensar: amanhã vai faltar o papel higiênico, e vai tudo ao supermercado comprar papel higiênico, e depois o que é que acontece? Falta o papel higiênico. Porque iria faltar? Não, porque as pessoas acreditavam que iam faltar. Porque as pessoas são parvas no seu comportamento? Não, porque as expectativas muitas vezes são autorrealizadas. E depois, lá está, vamos todos comprar papel higiênico. Isto significa que há pessoas que precisam de papel higiênico que já não vão encontrar. Exato. E o preço sobe. O preço sobe, enquanto o preço estiver a subir é um sinal que há papel higiênico. Por
exemplo, agora vimos o óleo de girassol desapareceu do mercado também. Pronto, isso, pelo que sei, tem a ver com uma certa ideia que se consegue produzir gasóleo a partir de óleo de. Portanto, em vez de estamos a fritar rissóis, estamos a pôr no carro porque é mais barato comprar óleo de girassol. Mas eu vi, já vi uns senhores de idade encher carrinhos com garrafas. E a Ucrânia, obviamente, é um grande produtor de cereais e é um grande produtor, em particular, de óleo de girassol e, portanto, se calhar também é uma ligação. A Rússia e a Ucrânia são 25% do mercado mundial de trigo, sim. Isso significa que, se tudo está parado, em particular no caso da Ucrânia, porque não estão a produzir ou os cereais não estão a sair de lá, estamos perante a possibilidade de haver fome? Tu pensar em África, bem em particular, não é? Repara, ou a economia adapta-se e consegue depois encontrar aqui uns caminhos? Como em tudo, no meio está a virtude. Primeiro, é bom lembrar que 40% da comida no mundo ocidental vai para o lixo. Por isso, estar a fazer projeções que vai aparecer fome no mundo ocidental parece-me um bocadinho. Portanto, estragamos muito e há muito desperdício. É um bocadinho como a morte do Hemingway. Acho que é um bocadinho antecipado. As notícias da morte de Hemingway. Agora, claro, aumentando dramaticamente o preço dos bens alimentares, que para a maioria do mundo ocidental terá algum desconforto, mas não será nada assinalável. Noutros países pode significar de facto fenómenos de precariedade muito mais determinantes, muito mais importantes. Mas as economias com o tempo adaptam-se. Aliás, nós vimos isso, por exemplo, com o petróleo. Nós, quando tivemos a grande recessão, o petróleo nos Estados Unidos atingiu valores incalculáveis, não é? Muito acima do que. Estamos a falar de quê? De 73 no choque do Rifle? Não, estamos a falar de 2008. Em 2008 o barril de petróleo subiu de forma, também por causa da fraqueza do dólar, mas por causa da queda do dólar enquanto moeda, mas subiu brutalmente. E aquilo que se fez na altura foi um conjunto de políticas que foram adotadas com vista a aumentar a expansão de produção e com vista a aumentar a eficiência, diminuir a procura. Passado alguns tempos, o preço do petróleo já estava cá em baixo. Dos $20 e por aí fora. Isso é a mesma coisa que vai estar a acontecer agora. A Rússia e a Ucrânia, do ponto de vista de importância nas economias, a Rússia é uma bomba de gasolina numa floresta. Vale quanto a economia? Podemos encontrar um comparador entre. Olha, posso lhe dizer, comparativamente à Europa, a Rússia, a União Europeia tem um PIB 10 vezes maior que a Rússia. Tem uma população que é 3 vezes superior. Nós representamos 75% do investimento direto estrangeiro na Rússia. A Rússia representa menos de 2% do investimento direto estrangeiro na Europa. Nós somos 40% do comércio externo da Rússia. A Rússia é menos de 5% do nosso comércio externo. Por isso, quando nós estamos a falar de um conflito na Ucrânia, quando estamos a falar de um conflito entre dois blocos que são potências nucleares, em que um bloco consegue arrebentar o mundo 40 vezes e outro consegue arrebentar o mundo 30 vezes, que é um bocado ridículo porque basta arrebentar uma vez, não é? Pronto. Nós temos que levar o plano do conflito para a área estratégica em que temos maior vantagem, que é claramente a económica. E é aí que aparecem as sanções. Estas sanções, vamos lá explicar para quem não percebe nada disto. Estas sanções, tanto quanto eu consegui apreender, é o Bloco Europeu e os Estados Unidos decidiram congelar uma parte dos ativos. Houve muitas. Vamos às principais. Tivemos o bloqueio das reservas do Banco Central da Rússia. A Rússia tinha uma data de moeda estrangeira. Então, e nós podemos fazer isso? Nós podemos bloquear o dinheiro dos outros? Sim. Sim. Fizemos no Irão. Não sei se essa ideia me descansa. Então, por exemplo, as reservas do Banco de Portugal, sim, são bloqueáveis por alguém? Se estiverem depositadas no outro Banco Central, claro. E as reservas dos países estão depositadas noutros bancos? Podem estar. E neste caso, o que aconteceu é que a Rússia tinha dinheiro em bancos europeus, o Banco Central da Rússia, de depósitos denominados em euros, em dólares e outras moedas que foram congelados. E porquê é que os países, neste caso, porquê é que a Rússia mantém esses depósitos fora de portas? Por estarem em moeda estrangeira, presumo, para facilitar algum tipo de operações de intervenção nos mercados cambiais, mas o que é certo é que tinha e pronto, e ficou sem esse acesso e cortou-se ali uma via importante de defesa da própria moeda nacional, não é? Porque uma das coisas que a Rússia poderia fazer quando estas sanções começam todas a entrar é pegar nessas divisas estrangeiras, começar a comprar rublos para fazer com que o preço do rublo aumente. Sem essa arma, obviamente, tem muito mais dificuldades porque não tem reservas para combater a queda do rublo. É essa a razão pela qual a Rússia agora diz para nos comprarem petróleo e para nos comprarem gás, façam favor de pagar em rublos? Poderá ser uma das razões. Que é tentar equilibrar. E isso tem algum efeito?
em termos de efeitos práticos É assim, no país? há agora um debate interessante em economia que tem a ver precisamente com o facto de o rublo ter quase recuperado todo o seu valor. Oh diabo, então não adiantou nada ter congelado as reservas? Calma, porque a guerra não é só acerca do valor do rublo, não é? E esta questão de saber qual é o valor de uma moeda também depende um bocadinho de outros fatores, não é só o facto de, em alguns mercados, ela estar a ser transacionada a uma determinada taxa de câmbio. Então, em termos práticos, porquê que o euro vale o que vale? Ou não vale menos ou não vale mais? Procura e oferta. As Procura e pessoas oferta. que querem comprar euros versus as pessoas que querem vender euros. Ok, mas a moeda serve para eu comprar coisas, não serve. Exatamente. Pronto. Resultante do facto das pessoas quererem comprar coisas, por exemplo, isto é a teoria da paridade de poder de compra da determinação da taxa de câmbio, é precisamente esta ideia. Se uma televisão for mais cara nos Estados Unidos, não é, e mais barata na Europa, eu vou vender dólares e comprar euros para comprar a televisão na Europa. Ao fazer isto, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer com que o dólar deprecie, estou a fazer com que o euro aumente de valor e eventualmente há de chegar a um equilíbrio em que eu estou indiferente entre comprar a televisão nos Estados Unidos ou a televisão na Europa. Ou seja, seguindo a ideia de que é o poder de compra das pessoas e a vontade que elas têm de comprar nos sítios mais baratos que determina a procura e a oferta de moeda e o seu preço, na medida em que isso é verdade, é esta a dinâmica que vai determinar a taxa de câmbio. Agora, isto é observado na realidade? Não. E não por uma razão simples, porque há um conjunto de bens que não são transacionáveis. Eu vivi na Suécia e custava-me 60 euros cortar o cabelo. Porque é que não vinha a Portugal? É que é o barbeiro de Cacilhas, portanto, porque é mais caro vir a Portugal cortar o cabelo. Ou seja, esta teoria de que de facto é esta a dinâmica que determina as taxas de câmbio, de facto não vinga, mas tem muito mais relevância empírica e ajusta-se muito melhor aos dados, e essa teoria sim explica muito melhor o comportamento das taxas de câmbio, não quando estamos a olhar para os valores em níveis, mas para quando estamos a falar em taxas de crescimento. Porquê? Porque quando nós estamos a falar das taxas de crescimento é como se limpássemos o efeito fixo do que é ser Estados Unidos ou do que é ser Europa. Então, se o rublo agora se está a valorizar, lá está, e se isso recuperou, portanto desvalorizou e depois voltou a valorizar-se. Além desta sanção, há mais importantes que foram também decididas? Há muitas. Houve a questão dos bancos do SWIFT, não é? A exclusão de alguns bancos do sistema SWIFT, em que torna tudo o que é transferências internacionais muito mais difíceis. Aquilo que nós aproveitamos para fazer uma transferência entre nós os dois, que é rápido, praticamente imediato, Exatamente. Está bloqueado e demora mais tempo, mas continua a acontecer ou não? Pode acontecer, só que é muito mais moroso, não é? E logo mais caro. E logo mais caro, e é logo ali um empecilho à atividade económica. Nós começamos a ver pessoas na Rússia entrarem em pânico e quererem levantar dinheiro às caixas multibanco com medo que o sistema financeiro falhe, e depois voltamos às tais profecias autorrealizáveis, etc. Se há o medo, eu vou a correr, se eu vou correr, isto pode acontecer uma catástrofe, e então ela pode acontecer. E depois aquilo que as autoridades russas fazem é proibir, não é? Como fecharam a bolsa, por exemplo. O MOAX, que é o principal índice bolsista russo, perdeu para aí 42% do valor. O que eles fizeram foi fechar a bolsa no fim de fevereiro. Deixa de haver transações. No caso, na Grécia, por exemplo, quando foi a questão da crise do euro, meteram limites aos montantes que as pessoas podiam levantar nas caixas multibanco para evitar uma corrida aos bancos e a própria falência do sistema financeiro. Porque se todos fôssemos agora, a cada um ao seu banco, dizer venha aqui resgatar o meu dinheiro. Mas isso é verdade em qualquer país, até na Noruega. Portanto, é um ato de fé. Nós achamos que o dinheiro está lá no banco, mas ele não está. Eu não sei se é um ato de fé. Em certa medida será, no sentido que é confiança no sistema financeiro que permita às pessoas de facto terem o dinheiro em depósitos à ordem e não correrem para ir buscar. E quando essa fé se esgota, sim, pode haver uma corrida aos bancos, instala-se pânico e as instituições podem ir à falência, mesmo que estivessem saudáveis. Retrospectivamente, se nós olharmos aqui para Portugal, quando determinados bancos foram à falência verdadeiramente, esse problema podia-se colocar, a menos que lá está, que o Estado fizesse aquilo que normalmente faz, que é garantir que há aqui duas coisas que é importante separar. Uma questão é os fundamentais, não é? Até que ponto é que a instituição, o país, a empresa, o banco tem critérios objetivos e fundamentais para estar solvente. Outra coisa completamente diferente é a gestão das expectativas. Veja, por exemplo, em março de 2012, Mário Draghi fez aquele célebre discurso de nós faremos o que for preciso para salvar o euro.
não é? E passado 3 meses criou uma coisa chamada Outright Monetary Transactions, que era um mecanismo a que os países com problemas de pagar as suas dívidas poderiam recorrer, mas que qualquer país da União Europeia, mas que nunca recorreram até hoje. Nunca recorreram até hoje, mas que foi criado e apenas pelo facto de existir fez colapsar as taxas de juros. Portanto, uma lógica de façam o que quiserem, mas eu tenho aqui um poder dissuasor que não é muito estabiliza. diferente do que aconteceu agora com o Covid e com Lagarde. Lagarde, a 12 de março de 2020, veio dizer que isto da pandemia não era a mesma coisa que a crise financeira de 2008 e que não havia o mesmo papel de intervenção do Banco Central Europeu. O que é que aconteceu a 12 de março? Ela teve esse discurso e os juros da dívida pública portuguesa, italiana, francesa e espanhola dispararam. 6 dias depois faz outro discurso. Bem, isto não era bem assim. Eu se calhar enganei-me, vamos mudar. Não disse que se calhar enganei, mas disse. E então lançou o Pandemic Emergency Purchasing Program, que era um programa de compra de dívida soberana que era 5 ou 6 vezes superior. Então, as expectativas importam. Aliás, o papel higiênico, caso clássico. Caso perfeito. Então, este aumento da inflação é por causa da guerra, é por causa da pandemia ou é porque o Banco Central Europeu passou a imprimir notas para comprar a nossa dívida? Bem, há uma parte seguramente que tem a ver com os déficits orçamentais dos países. Porque eu ouvi bem a explicação da televisão, não é? Que, portanto, se eu agora para comprar a mesma televisão passei a ter mais dinheiro impresso e a circular... E ao mesmo número de televisões... Oh, diabo! Ficam mais caras. Vão subir, não é? É isso. Veja, de facto há uma parte... Eu estava tão feliz com esta ideia de que o Banco Central Europeu ia comprar a nossa dívida e nós estávamos mais tranquilos. Não, mas repare, de certeza há aqui uma parte, uma componente que tem a ver com o déficit orçamental dos Estados. Quando é muito grande pode pôr a pressão sobre preços. Aliás, já há 5 ou 6 teorias diferentes de inflação e todas previam que irá haver inflação agora. Essa é por um lado, ok? E também é interessante observar que foram os países que foram mais expansivos nas ajudas às respectivas economias, em termos de ajudas diretas, como a Alemanha, que foi o campeão, foram os países logo cá à cabeça que tiveram mais inflação. Por isso, por aí está certo. Mas também é preciso ver, ainda hoje os números do ISEG assim, do INE assim o mostram, que os itens onde houve mais pressão sobre preços foram energia e alimentação. E num primeiro momento a energia tem um impacto relativamente reduzido enquanto bem só, rapidamente se alastra porque todos os outros bens são produzidos à custa de energia, de uma forma indireta, não é? Portanto, se sobra o custo da eletricidade nas fábricas, nas empresas ou no transporte, logo o preço final que nós temos que pagar pelos bens é mais alto. E isto também é consequência de outras políticas, como por exemplo de termos acabado com as centrais de carvão por causa da descarbonização, do fim do nuclear na Alemanha, que nos meteu muito mais expostos aos preços do gás natural da Rússia, e agora estamos a sofrer por isso, não é? Portanto, bloquear o consumo, a compra de, não digo do petróleo, mas do gás russo amanhã de manhã seria um problema para países como a Alemanha, como a Itália, que dependem muito daquele gás? Bem, pior de todos ainda seria a Hungria, cujas importações de gás natural da Rússia atingem 90%, não é? Mas foi feito um estudo para a Alemanha do impacto de desligar, fechar o contador relativamente a gás e petróleo russos, e estamos a falar de menos de 1% do PIB. É isto que vale. Isto na economia. Isto na economia, claro, em média. Mas na vida real. Não, mas a economia é a vida real. Não, mas o que eu digo é assim: se os equipamentos e afins, por exemplo, do aquecimento funcionam a gás, vão passar frio ou há uma adaptação rápida? Essa é que é a chave. É quão rápida que é a adaptação. Quão rápida que a Alemanha, por exemplo, consegue substituir a energia que estava importada da Rússia por outras fontes. Foram feitos esforços imensos em adaptar os portos do Mar do Norte para receber lá gás liquefeito, negociações com a Noruega para a importação de gás natural, etc. Portanto, é uma questão de tempo? É uma questão de tempo. No curto prazo dói muito. Sem dúvida, não há dúvida. E é essa a hesitação que a Alemanha tem quando olha para a possibilidade de haver essa sanção. A Alemanha é um país interessante porque há aqui uma discussão grande entre o poder político, por um lado, e os analistas e os académicos. Porque não se entendem? Não. Os académicos... Não é só na Alemanha. Bem, aqui nem os ouvem, não é? Na Alemanha ainda os ouvem, mas dizem-nos que não. Aqui nem sequer nos ligam nenhuma. Aqui metem um engenheiro de Minas à frente de um plano de recuperação e resiliência que provavelmente vai comparado em volume ao ouro que veio do Brasil. E precisávamos de uns economistas lá? Não sei, olha, a Grécia, por exemplo, meteu um prémio Nobel da Economia à frente do plano de recuperação e resiliência deles. A França contratou também economistas franceses. Isso é uma previsão de que pode não correr bem? Não, repara, eu estive há tempos numa conferência com o Mário Centeno
em que confesso que até achei piada, porque na intervenção de Mário Centeno a sensação que dava é que Mário Centeno ainda era Ministro das Finanças. Portanto, no discurso, na maneira de falar. Na maneira de falar, no âmbito dos tópicos que abordou. Ele agora lidera o Banco de Portugal. E na maneira como elogiou as políticas que foram tomadas, não é? Por ele próprio. Exato. Mas ficou claramente qual é estabelecida ali, qual é a estratégia e a visão que foi feita quer para o PRR, para a economia portuguesa. Portugal tem um problema orçamental. Temos uma dívida enormíssima, sem dúvida, que neste momento só é sustentável. Lembrem-se que nós entramos em bancarrota e precisamos de ajuda da Troika quando a dívida estava a 100 e poucos % do PIB. Neste momento está a 127. Depois ela subiu. O que é estranho, nós pedimos ajuda e a nossa dívida subiu? Não, o PIB é que desceu. Como aquilo é um rácio. Bem visto. Bem visto. E então o que é que acontece? O que acontece é que durante 2010... Portanto, nós falimos, precisamos de dinheiro, precisamos de ajuda, mas empobrecemos. O que é que eu não estou a perceber aqui? Não, a questão é que a taxa de... O país tem uma determinada dívida pública, não é? E para manter essa dívida pública é preciso pagar juros, não é? E depois vender mais títulos certificados de aforro no mercado. Que são promessas de que a seguir o Estado daqui a uns anos há de pagar de volta. O que nós estamos a fazer é sempre o rollover. Não é? Porque os Estados são eternos e, portanto, como é que é? A dívida não se paga, gere-se, ouvi eu dizer. Exatamente. O problema é gerir a dívida quando as taxas de juros começam a disparar e os mercados começam a achar que não vamos pagar. E então dizem, bom, eu não te empresto. Ou não, eu empresto, pagas é 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 12 ou 15 ou 18%. E portanto passamos a ter o tal tetozinho dos 7% que fez com que nós precisássemos de ajuda. Pura e simplesmente era impossível manter uma dívida daquela, porque basta pensar nestes moldes. Nós desde o 25 de Abril tivemos um orçamento superavitário, que foi em 2019. Portanto, honra seja feita a Mário Centeno. Gastamos menos do que aquilo que criamos em termos de riqueza. Não, gastamos mais que aquilo que cobramos em termos de impostos. Sempre, habitualmente. Mas há um ano em que nós conseguimos... Há um ano em que conseguimos não gastar mais do que aquilo que cobramos em impostos. O que é que correu mal? Pronto. E se mesmo que nós mantivéssemos um orçamento equilibrado, se a taxa de juro sobre a dívida for mais ou menos igual à taxa de crescimento da economia, cresce a dívida, mas cresce a economia, o rácio da dívida sobre o PIB mantém-se constante. Ok, e portanto estaríamos tranquilos. O problema é se a taxa de juros dispara e a economia abranda. Portanto, é o fim do mundo. Nós estamos sempre com a corda na garganta. Sim, agora, o que é que acontece desta vez? Veja que nós temos com 127% de dívida sobre o PIB e ninguém está com medo que Portugal entre em default nem está cá a Troika. E podemos estar tranquilos? Sim, mas... Porque uma boa parte da dívida... Por uma mão e por outra mão, não é? Lá está. Lá está. Uma boa parte da dívida está institucionalizada, ou seja, está na posse do Banco Central Europeu, que já começou a recuar nos programas de compra de dívida precisamente por causa da inflação. Sim, eles já avisaram que não. Que isto é, que iam comprar menos, não é? O que iam progressivamente comprando menos. Exatamente. E o que é que isso liga com a inflação? Então, mas há bocadinho que estávamos a falar do Banco Central Europeu ser uma espécie de navio almirante que controla a inflação. Controla como? Subindo as taxas de juros? Subindo ou baixando, ou tendo operações não convencionais, como por exemplo compras de dívida. Quer dizer compras de ativos financeiros, etc. Que o meu empréstimo da casa vai subir? Provavelmente. E o meu também. E isso para controlar a inflação, a taxa de juros sobe e no meu bolso há menos dinheiro. E havendo menos dinheiro gasta menos, e gastando menos mete menos pressão nos preços, os preços sobem menos e atinge-se o objetivo de controle da inflação. E devemos ficar felizes ou preocupados? Isto depois tem efeitos redistributivos, não é? Porque obviamente que para algumas pessoas isto pode trazer vantagens, para outras pessoas traz desvantagens. O que é certo, obviamente, é que as economias tendem a abrandar. Em média, as economias abrandam, obviamente, ou pelo menos essa é a ideia, não é? Com uma subida de taxas de juros, porque é precisamente esse o efeito. Acreditamos que há uma maior procura sobre bens e serviços que existe por parte da economia, capacidade de produzir, e então é preciso acalmar os ímpetos gastadores das pessoas. Arrefecer isto. Mas isso, o efeito, enfim, por outro lado, pode ser a redução do crescimento económico, essa palavra que os economistas agora inventaram, eu não sei quando é que inventaram, estagflação. Estagflação, isso foi nos anos 70, sim. Não, o que é... Eu descobri agora, há 3 meses, eu descobri que havia uma palavra chamada estagflação. Estagflação é um estado um bocado estranho em economia, em que nós temos períodos prolongados de preços, de taxas de inflação elevadas e ao mesmo tempo pouco crescimento. Isso aconteceu nos anos 70, ok? E o efeito disto na nossa carteira é o quê?
Significa que não ganhamos muito dinheiro e perdemos poder de compra todos os dias. É um bocadinho assim. Portanto, o menos mal seria que a inflação subisse, mas que o crescimento acompanhasse Mais do que compensasse, seria a maneira. O crescimento nominal, mais do que compensar a inflação, temos crescimento real, que temos tido quase todos os anos, nos últimos 300 anos. É uma constante de longo prazo que isso acontece, ok? Pontualmente há anos de recessão, sei lá, por exemplo, no ano da grande recessão de 2008, o mundo como um todo contraiu-se, não é? Portanto, isso é mais otimista. Portanto, significa que, independentemente dos vários números que vão para aí subindo e descendo, em média, na realidade, nós vamos incrementando o nosso nível de bem-estar e de riqueza económica. Ao longo do tempo, sim. Em média, no longo prazo, sim. Portanto, é uma boa notícia. É um fenómeno relativamente recente, e quando eu digo relativamente, estamos a falar desde a Revolução Industrial. Repare-se que hoje a minha avó, por exemplo, a minha avó Carmelo, que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, ela tem 86 anos. Ela, quando nasceu, numa aldeia na Gozela, Santa Comadão, as pessoas andavam com as brasas de casa em casa para acender o lume, porque os fósforos eram caros. As estradas não eram pavimentadas, não havia eletricidade. Ainda lá tenho arcas de madeira, que eram salgadeiras, onde se metia o peixe e a carne para não apodrecer, porque não havia frigoríficos, não é? É disto que estamos a falar. Essa mesma minha avó hoje tem um telemóvel com 10 GB de internet que ela não sabe o que é, não é? Tem um pacemaker que lhe permite ainda viver mais uns anos. Ou seja, a vida mudou e muito, de forma extraordinária nos últimos anos. Isto é um fenómeno, mas isto é um fenómeno recente desde a Revolução Industrial. Lembre-se que da aceleração, ou até mesmo de crescimento. Veja que entre 1900, foi quando foi inventado o avião, e 1969, chegámos à Lua, foram 69 anos de diferença, não é? Neil Armstrong é mesmo uma aceleração. Neil Armstrong teria 18 anos quando faleceu o primeiro dos irmãos Wright. Até ao século XV as pessoas nasciam e morriam da mesma maneira. A vida não mudava, era igual. Isto é uma conquista relativamente recente e que nós esperemos que se mantenha por muitos anos. Em 2 anos, claramente a nossa vida mudou. Levamos com uma pandemia, agora levamos com uma guerra. Há as sanções que estão em curso. Vamos ver quando é que a guerra para ou não para, e eu acho que essa é a principal incógnita. E ricochete, o efeito de ricochete das medidas que estamos a impor à Rússia. A Rússia, lá está, uma economia muito mais pequena do que a União Europeia. Há umas sanções que estão em curso, mas estamos todos a temer ricochete, e isso é uma... Do ponto de vista económico, a Rússia é insignificante. Então porque é que ontem, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio avisou que podíamos ter, enfim, que podia haver dificuldades no comércio internacional e que isto podia haver uma contração? Veja, claro que o facto de ser insignificante em média não quer dizer que não hajam alguns setores onde se criem problemas. Já vimos a questão dos cereais, vimos a questão, por exemplo, do paládio, vimos a questão do níquel, que são metais usados na indústria automóvel, obviamente da questão do gás natural, mas quer dizer, a Rússia exporta principalmente matérias-primas, facilmente substituíveis, não no muito curto prazo, mas seguramente médio prazo. Os próprios Estados Unidos já enviaram delegações diplomáticas à Venezuela, à Arábia Saudita, para aumentar a produção. Por isso, em breve, esse problema da questão do abastecimento de energia, por exemplo, estará completamente resolvido. E isso pode resolver a questão da inflação também, ou pode ajudar a resolver a questão da inflação? Na medida em que a inflação está a ser determinada por disrupção nos fornecimentos desse tipo de bens, sim. Hoje estamos numa Europa que se fala de remilitarização. O caso da Alemanha é um bom exemplo paradigmático. Em Portugal também já se fala de passarmos de 1% para 2% do PIB. Acho que as contas são essas. E investir em armas, na perspectiva unicamente económica, é um bom investimento, ou é dinheiro que vai para ali e logo já não vai para as áreas sociais, por exemplo? Isso é uma pergunta não para um economista, mas para um político, não é? Porque isso é uma decisão política. Repare que nós estamos... Exclusivamente política. Exclusivamente política. Não é o trabalho do economista meter-se nessa decisão. Isto é uma decisão política dos cidadãos. Eu tenho a minha opinião enquanto cidadão, não tanto enquanto economista. Então, se pusermos dinheiro na economia... Esse dinheiro pode ser reprodutivo em termos económicos? Sim, sem dúvida, porque obviamente para fabricar um míssil é preciso empregar pessoas, é preciso consomem-se matérias-primas, pagam-se ordenados, há a remuneração de um conjunto de fatores, há um efeito multiplicador na economia, sem dúvida, seja para produzir um míssil, seja para produzir um hambúrguer. Mas é óbvio que quando um míssil de 200 milhões rebenta no meio do oceano, são 200 milhões de bem-estar que vão ao ar, não é? É completamente diferente de investir numa escola que está continuamente a formar capital humano, a educar pessoas, etc.
Aí não há dúvida nenhuma. Mas é bom também lembrar que a Europa vive no maior período de prosperidade e paz da sua história. Um continente que é particularmente conhecido na sua história mais para trás como um dos mais sangrentos da história do mundo. Portanto, vivíamos na realidade. Vamos usar o passado, não é? Porque já não estamos em paz neste momento. Sim, a Ucrânia faz parte da Europa, até aos Montes Urais, não é? Pelo menos a Europa e tivemos o exemplo da Jugoslávia também, onde as coisas não estavam. Podemos olhar para a frente. Nos últimos anos, para a frente olhando para trás, eu vou seguir a regra dos economistas. Eu já aprendi aqui uma coisa importante, que é nos últimos 20 anos. Mas eu queria só dizer uma coisa acerca dos 2% da defesa. Nós estamos contratualmente obrigados pelo Tratado da NATO a gastar 2% do PIB em defesa. Portanto, é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa que nunca cumprimos. E temos vivido muito à custa do que é o orçamento de defesa dos Estados Unidos. E estamos aqui neste cantinho e, portanto, ninguém olha para nós com muita atenção. Temos feito um bocado de free riding acerca disso. Veja que o aumento do orçamento de Estado de defesa dos Estados Unidos é igual ao total dos orçamentos de defesa de toda a Europa. Quer dizer, é esta a ordem de proporção que nós estamos a falar. E, portanto, agora quando nós estamos a falar de segurança, na realidade fomos apanhados com as calças na mão. Um bocadinho, quer dizer, sem dúvida é complicado, mas é assim... Quando nós estamos num cenário de Guerra Fria, nós só precisamos conseguir destruir o mundo uma vez. Quer dizer, destruí-lo 50 é a mesma coisa que destruí-lo uma, não é? Essa ideia é perturbadora. Olhando para os últimos anos, a economia portuguesa nos últimos 20 anos cresceu de uma forma anémica. Posso usar a palavra, a expressão. Como é que nós resolvemos isto? O que é preciso fazer? Já tivemos governos à esquerda e à direita. Já tivemos... Vai dar uma Teresa Ferreira Leite. O que é preciso fazer? Espero que não seja suspender a democracia, seguramente não. Mas parecemos estar sempre a vacilar. No fundo, ninguém. E a resposta pode não ser simples. Eu aceito essa resposta como inicial. O que é que nós precisamos de fazer para começar a crescer ou para começar a crescer progressivamente? No fundo é isso. Repare, veja uma coisa. Somos um bom país, temos bom clima, não parece que sejamos pobres nem ineptos. A parte de ineptos? Às vezes. Somos desorganizados. O que é que nos atrapalha? Olha, primeiro, sabe qual é o país da União Europeia, a 27, que tem menor percentagem de trabalhadores entre os 25 e os 65 anos com mais do que o 9º ano? Não faço a ideia, somos nós. Campeões da Europa. Portanto, significa que não formamos suficientemente bem a nossa... Não, é um problema geracional, não é? Obviamente no 25 de Abril tínhamos o que tínhamos. Há aqui um grande movimento de escolarização que se vai fazendo mas obviamente isso não acontece a dia para o outro. E isso dará resultados, mas ao mesmo tempo... Há tanta coisa, nós fazemos 5 programas só sobre isso. Sobre Portugal. E não chegava. Mas estou à procura de soluções. Quer dizer, Não, repare, as soluções chama-se, por exemplo, em Portugal, nós de facto temos o problema da escolaridade. Então pensamos, vamos investir na escolaridade para formar as pessoas, etc. Mas depois olhamos para a parte da reprodução geracional. E de facto, quando olhamos para os países todos da OCDE, os países que mais investem em percentagem do PIB em educação são aqueles em que a educação dos filhos menos é determinada pela educação dos pais. Portanto, um elevador social. Exceto em Portugal. Exceto em Portugal. Portugal está no fundo da lista. Em termos de mobilidade social, em termos de dependência de qual é o nível educacional que vai atingir relativamente aos seus pais. Portanto, os filhos dos engenheiros e dos médicos e afins têm mais possibilidade de conseguir muitíssimo mais possibilidades do que em qualquer outro país. Lá está a falhar o elevador social, então. Exatamente. Por exemplo, quer mais? Olha, Portugal é o país da Europa onde é mais difícil cobrar dívidas. Não se cobram dívidas em Portugal. Não se cobram. Porque vai para o tribunal e... Nós temos um tempo médio processual de 721 dias. A média e mediana na Europa é 219 e 120 e qualquer coisa. Por exemplo, quer outra, quer mais estatísticas. Em Portugal, 36% dos gestores têm formação superior. Nos Estados Unidos, 32%, se não estou em erro. Nos Estados Unidos são 86% dos gestores têm formação superior. E, portanto, pensam melhor. Vou arriscar a provocação. Não, quer dizer, tendo na medida que a educação traz produtividade, e há um estudo até de um colega meu, que é do Francisco Queiró, que mostrou isso, que traz melhores práticas de gestão, traz mais produtividade, mais valor acrescentado, conseguem pagar melhores salários, obviamente que isso importa. Nós partimos com atraso e por isso é mais difícil, e depois temos o outro lado da história, que é quando nós formamos gente boa com grande capacidade, não a retemos e não lhes pagamos, eles vão-se embora. Pois. E depois repare, nós temos aqui dois paradigmas na Europa. Nós temos aqui 2 clusters, por exemplo, em termos de estruturas fiscais, nos escalões mais elevados, que são onde são criados mais valor acrescentado, quer em termos de trabalhadores, quer em termos de empresas.
E então o que é que nós vemos? Vemos um cluster de pontos que são países de leste pobres, relativamente pobres, claro. Que nos estão a apanhar? Ou Que já nos ultrapassaram muitos deles, como a República Checa, a Polónia, etc. Que são países relativamente mais pobres, pouco capitalizados, ainda pouco produtivos, mas com uma dinâmica de crescimento muito forte e com uma estrutura fiscal relativamente leve. Depois temos países ricos, capitalizados, muito produtivos, o centro europeu, Holanda, França, Alemanha. Os nórdicos também ou não? Os nórdicos, com estruturas fiscais pesadas para sustentar um Estado social forte. E depois temos Portugal. Tenho o pior dos dois mundos. Que tem estruturas fiscais altíssimas, das mais altas da Europa, e é um país pobre, pouco capitalizado e pouco produtivo. O que é que nós vamos fazer a isto? Vamos lá, ok. Olha, a educação vai demorar tempo, não é? Mas o que é que... Sabe, olha, uma coisa que podemos ter feito relativamente a isso, nós tínhamos a questão do PRR, por exemplo. Que aí está. Pronto. E o PRR, há bocado não cheguei a ter tempo de explicar a lógica. O ministro Mário Centeno, nessa conferência, disse claramente qual era a visão do PRR. Era resolver o problema da dívida pública do Estado. Como? Portugal não investiu em termos de investimento público durante a década de 2010 quase nada. Ou seja, aquilo que o Estado fazia de investimento público não chegava para manter as infraestruturas públicas como elas estavam. Estamos a falar de quê? De estradas, de equipamentos? Escolas, estamos a falar de hospitais aqui de podre. Ok? Aí estamos a falar. Porque nós cortamos dessas despesas de investimento. Exatamente. Por questões de estabilidade orçamental. Teve que ser. Teve que ser. É discutível, mas sim. Mas é admissível ter essa posição. Ok, sim. Vamos à realidade. Foi. Exatamente. E qual é o plano para o PRR? O plano para o PRR é usar essas massas, esses fundos europeus, para fazer investimento público e consolidação orçamental. Para conseguirmos meter outra vez a dívida sob controle. A consolidação é quê? Nós injetamos dinheiro na economia, diminuir a dívida através da compra de equipamentos ou de recuperação de coisas, e esse dinheiro depois volta à casa de partida. Como é que isso é? A questão é que enquanto nós usamos fundos europeus para modernizar o Estado, não estamos a usar fundos do Orçamento do Estado para modernizar e libertamos-los para amortizar a dívida e diminuir o nível geral da dívida. É isto que quer dizer. Quer dizer que não vamos ser beneficiários do PRR na prática? Veja, nós enfiámos 1.000 milhões de euros em modernização administrativa e finanças e ninguém me disse qual é o retorno. E a alternativa era o quê? Era pegar nesse Euromilhões e pô-lo onde? Veja, por exemplo, no famoso PRR dizia-se que há ali uma atividade económica brutal de ir ao fundo dos Açores buscar minérios e coisas desse género. E eu li o PRR... Eu gosto dessa ideia. É toda muito gira. Só que eu acho que a ideia começa por uma pergunta errada. A pergunta que se devia pôr é, primeiro, porque é que não estão já pessoas... Se aquilo se faz... Gostas de ganhar dinheiro? Não gostas? Eu também gosto, ganhar dinheiro é bom, não é? Portanto, se aquilo é uma ideia... ideia... que a gente não vai lá buscar? Mesmo sem PRR? Sim. Qualquer investidor estaria disponível a arriscar qualquer coisinha para multiplicar isso, não é? Esse é que é o papel do Estado. Se o Estado acha que, de facto, ir ao fundo do mar dos Açores buscar minério é uma atividade rentável, tem que se perguntar é porque é que ninguém lá vai. Se calhar é porque não há um porto de águas profundas. Se calhar é porque não há ensinos ou whatever. Se calhar é porque não há uma ligação rodoviária para escoar esses minérios. Esse é que é o papel do Estado. Portanto, é como nós temos potenciais e depois a coisa não está sincronizada. Eu acho é que o foco está errado. Ou seja, nós estamos a focar-nos não em ver quais são os problemas que a economia tem e tentar resolvê-los, como é a questão, por exemplo, que há bocado foi referida na educação, como é o caso que foi referido, por exemplo, no sistema judicial, mas estamos sempre a querer que o Estado seja o líder da economia. O Estado agora é que vai ter uma empresa de extração de minério. Isto não existe, não é? E esse para mim é que é o grande problema, é ver esta concepção de que o Estado é o grande dirigente da economia. O Estado sabe onde é melhor investir o dinheiro para realizar valor, quando o papel do Estado é perceber quais são os obstáculos a que as pessoas, na sua iniciativa, possam criar valor. Isto parece uma posição até demasiadamente ideológica. E eu confesso que até eu, em termos de partidos, não sou nem do PST, nem do PS, sou do Benfica. É o único que joga bem ou mal, quer que ganhe. Mas do ponto de vista de organização económica, não me faz sentido ter uma instituição como o Estado, com o poder coercivo do Estado, com as fragilidades político-institucionais que o Estado tem em si, pela própria natureza institucional que tem, a comandar a economia. Quer dizer, não me faz sentido. E eu acho que essa é uma visão anacrónica e que nos vai custar muito no futuro. Vamos fechar esta conversa, este podcast, com a pergunta mais prosaica do mundo, que é: onde é que o economista que está aqui sentado à minha frente e professor
investe o seu dinheiro para. Como é que se protege? Tem o dinheiro no banco, compra criptomoedas, compra ações. Eu acho que. Como é que diversifica? Põe os ovos em sítios diferentes? Eu faço tudo aquilo que um economista não deve fazer, não diversifico. Tenho investido quase tudo. A minha esposa trabalha numa multinacional e tem opções de compra das ações sobre as quais tem desconto por ser trabalhadora, não é? Portanto, seria um bom negócio. Seria um bom negócio se conseguisse diversificar. Nós só compramos ações de uma empresa. Só como temos 20% de desconto na compra dessas ações, É muito atrativo. esses 20% mais compensam o risco da não diversificação. E como nós não precisamos desse dinheiro para comer, assumimos esse risco. Portanto, o economista, se ligasse o seu cérebro de economista, o que diria assim: compramos aqui, ali, acolá e acolá e acolá, porque se alguma coisa não correr tão bem, então A está economia diversificado. média corre bem, sim. Está otimista, pessimista ou assim para os próximos anos? Relativamente aqui. A tudo. A Portugal, ao estrangeiro. Sim. A nós portugueses, sim. Eu tenho algum receio. Eu acho que houve aqui enormes ganhos de produtividade que vieram com a pandemia. Tivemos aqui um salto tecnológico que eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam relativamente à capacidade que temos de produzir mais usando menos meios, através do trabalho remoto, através de um conjunto de aceleração da digitalização. Mas também estou consciente que isso também trouxe uma aceleração imensa de disrupção social das relações laborais, que nos podem trazer problemas políticos muito complicados de gerir, mas que, se não forem geridos, podem pôr em causa o próprio sistema. Obrigado por esta magnífica conversa. Obrigado. Obrigado.